Hoje a gente vai falar com o cara que promete gerar contratos de alto valor acima de R$ 10.000 para o seu negócio e ainda que possui uma taxa de conversão lá nas alturas. Hoje eu estou aqui com o Fernando Ferreira, para quem não conhece. Prazer em estar aqui como convidado hoje do episódio. E nós vamos falar de conversão, tema que eu gosto bastante, hein, Fabiano? Isso mesmo, conversão, um pouquinho da sua história, como você começou. Porque muita gente está chegando no podcast hoje e não sabe, não viu o primeiro episódio onde a gente contou, né? Então Sim. vai ser um bate-papo interessante. Então, bora lá pro conteúdo, bora direto lá. Bom, eu sou o Fabiano Reis e eu sou sócio aqui da High Profit, da Estratégia HP. E estou aqui com o Fernandão também, que é o nosso sócio, mas também hoje está como nosso convidado. Fernando, fala um pouquinho de você. Como você começou a vender? Lá da base. Como você começou? Olha, se eu for puxar lá atrás, Lá Fabiano, atrás, hein? lá atrás a gente inicia a minha história, né? Por volta ali de 7 anos de idade, eu já estava vendendo. anos. 7 anos de idade, eu já posso falar que eu estava vendendo, né, na feira. Por quê? Meu pai era proprietário de bancas de verdura. Então ali eu tive a minha primeira experiência com vendas. Olha Como que é o nome do isso. seu pai? Seu Luiz. Seu Luiz, o rei das bancas de feira. Ali já prosperou bastante. Caramba, hein? Já se aposentou, tá bem, mas foi a minha primeira lição, minha primeira escola com vendas direta, vamos assim falar, vamos assim Com o dizer, né? público geral. Com público geral e um ticket extremamente baixo, né? Mas tinha muita concorrência, né, na feira. Muita concorrência, muita concorrência. Aquela disputa acirrada. Se você quer aprender a vender mesmo, vai pra uma feira. Ah, é o campo de batalha, né? Faz um estágio lá na feira. Faz estágio. Mas os caras são bons de feira, né? Eles têm a comunicação e quando eles conseguem pegar o cliente vai sempre naquela barraca. Mesmo que às vezes esteja um pouquinho mais caro, mas o atendimento é bom, às vezes o produto é melhor. Sim, Então... é ali. É onde até começou, Fabiano. A minha ideia, eu acredito que vem de dentro isso, de encantar um pouco o cliente, sabe? Não encantar um pouco, eu gosto de encantar e resolver o problema dele. Por quê? Fazendo um paralelo, à época, já falei isso até em terapia, quando eu tinha essa idade, eu queria sempre o sorriso no rosto da pessoa, encantar, que ela me elogiasse de alguma maneira, enfim. Então, um exemplo, vamos supor que você chegou para comprar ali um alface, sei lá. Eu te dava o alface mais um cheiro verde, um coentro, alguma coisa a mais. Eu disse, poxa, como assim? E no domingo seguinte, eu tinha certeza que você voltaria. Olha isso, mas LTV no talo. Às vezes não custa 50 centavos dar um brindezinho assim, R$ 1 na época, né? Não era até pro pessoal também. Pô, desde essa idade, né? Não é assim algo que eu falar pra você que eu era um dos trabalhadores ali, né? Que senão eu vou falar do trabalho infantil, que hoje em dia é a cultura do cancelamento, enfim, sei lá. Mas ali eu aprontava bastante também, né? Gostava de jogar videogame. Ai, minha mãe fala que eu só fazia esse outro lado, né? Agora meu pai aproveitava, porque eu sabia vender. Mas eu aproveitava e comia bastante pastel, aproveitava muito. Na feira devia ser aquela bagunça. Devia ter outros meninos da feira também, Sim. Mas com 7 anos também na feira. E você ficou até quantos anos lá na feira, mais ou menos? Cara, vamos colocar aí até uns 10 por aí, anos. uns 10, 11 anos, Então foi esse período lá que você ficou. Esse período, por quando quê? você ia visitar seu pai, Isso, né? quando eu visitava, eu ficava lá os finais de semana, daí a gente ia pra guerra, vamos assim dizer, eu vou te falar né? que meu pai também começou a fazer feira quando eu tinha uns... Acho que 15, 14 anos. Às vezes eu ia ajudar ele, mas eu vou ser sério, eu não gostava muito. Não gostava? Você sempre foi do mais back, atrapalhava né? do que... Você mais do que ajudar. atrapalhou, né? Atrapalhar o cara. Vendi o preço errado, troco errado. Dava prejuízo, né? Mas não vou chamar mais não. Uma coisa, Fabiano, que é legal, porque em todos esses anos, a gente vai conhecendo os clientes, entendendo o gosto dos clientes, que muita gente hoje pergunta, pô, e no dia a dia, como que é? Quando você tem esse relacionamento de longo prazo, você acaba até conhecendo, quebrando novas objeções. Então, essa busca por ter o cliente no primeiro momento e encantar ele e levar ele para o longo prazo, que é maravilhoso. Se eu fizer um paralelo hoje, né, no nosso escritório, por exemplo, a gente não tem turnover. Ou seja, as pessoas que estão aqui, elas estão já fazem alguns anos. Então, eu acho isso legal, sabe?
esse relacionamento de longo prazo. Os nossos clientes, muitas das vezes hoje eu tenho clientes que compram 8, 9, 10 vezes com a gente, indica para outras pessoas, mas eu tô avançando muito ainda. Isso. Você isso no conduz, seu escritório de advocacia, né? Para quem não pra sabe, quem você não também é sabe, advogado, isso. sua principal área. Quer que eu conte isso aí ou não? Conta também, vamos contar. Legal. Basicamente, depois dos 12, né, em diante, aí fui para uma área mais acadêmica, então comecei a estudar muito. Até mesmo antes de eu ir para a sexta série, existia um teste que era para ter proficiência em língua. Sabe aqueles centros de línguas? Sei. Que era oferecido pelo Estado? Então, eu fui aprovado pelas notas que eu tinha na quinta série em japonês. Caramba. Só que por não poder ir em razão da idade, eu não consegui fazer japonês. No ano subsequente, eu fiz espanhol. Então, foi já a primeira proficiência em línguas desde pequeno. Minha mãe sempre prezou muito por esse lado do estudo, né? Por meu padrasto também ser de universidade pública e etc. Então, eu conto que eu tenho duas versões, né? A versão que é vendas, uma veia empreendedora muito forte, e essa versão intelectual, acadêmica, porque eu tive muito contato com teatros, obras de literatura antiga, museus, então eu gosto desse outro lado também. Sim. É o mix que faz... Eu acho que é o que tem que ser feito, né? Se a pessoa ficar cega ali só olhando um lado, talvez ela não entenda o lado humano quando ela for um líder, né, na empresa, tem que entender todos esses lados, né? Sim. Isso é importante a gente ter essa bagagem, não se fechar. Eu acho que muita gente hoje em dia se fecha, né? Muito. Quer ver só sobre aquele assunto, mas esquece as outras áreas. Eu acho que a gente tem que compor de várias formas a nossa vida. Ler livros sobre o tema, ver filme. E se eu te contar que eu já vendi perfume também? Vendeu? Você falou no nosso outro podcast, né? Falei. Falou, mas explica aí pro pessoal que não ouviu esse podcast. E pra quem não ouviu, convido a ouvir o episódio. Episódio número... É um, né? Que a gente fala, conta sobre a gente. Sim, a gente contando fala um pouquinho. sobre isso. Cara, lembra da época que existia Up Essência, entre outros, ali no mercado, de marketing multinível, que o pessoal costumava falar? Sei. Então, a promessa que faziam pra mim, eu à época, com 14, 16 anos, queria ganhar muito dinheiro. Já na época eu já sempre fui louco por ganhar grana. Eu gosto de ganhar dinheiro mesmo. Então falei, e sempre soube que é através do esforço inteligente. Fui convidado, caí nessa de marketing multinível. O que acontece? Eu não sabia... Chamaram pra reunião? Chamaram pra reunião. Eu só não sabia que o principal produto dos caras era trazer gente pra pirâmide. Mas eu era campeão em vendas, cara. Eu cheguei a ser ouro, na época que tinha uma classificação, né? Bronze, prata, ouro e aí diamante. Só que eu não cheguei a ser diamante, te explico por quê. Fecharam a pirâmide. Não. Por conta de que diamante é só quando a pessoa traz gente pra equipe. Ah, tá. Ou seja, tem que trazer mais gente pra o negócio, né? A pirâmide. Vou falar que é pirâmide, às vezes é pirâmide, mas pro marketing multinível, enfim, a proposta deles é que você traga gente. E o meu negócio era vender, pô. Então, de cidades em cidades em São Paulo, vendia e vendia muito, Fabiano. Eu deixava, à época, o produto na mão do cliente, com um canhoto, e ele pagava no mês seguinte, enfim. Caramba. E todos os meus clientes sempre pagaram. Por quê? Muitas das vezes, hoje, né, em termos mais formais, o pessoal fala, poxa, qual que é a sua taxa de churn? Qual que é a sua taxa de desistência? Enfim, nós não temos. Porque isso é você vender bem, você fazer a venda correta, não forçar a venda. Hoje, graças a Deus, a gente escolhe os nossos clientes. A gente não trabalha com qualquer cliente. Tanto na HP, quanto no escritório. Isso é uma coisa chata também, que o pessoal... Tem muito vendedor que fica forçando a venda. Nossa, isso é péssimo. Isso, acho que espanta o cliente. Às vezes o cliente compra só pra você parar de encher o saco. Sim. Porque é muito chato. Principalmente vendedor de loja. Sim. Vendedor de carro também tem muito isso. Nossa. Fica enchendo o saco, quer te empurrar, qualquer coisa. Não dá. E aí você prega ele lá no seu escritório e também aqui na HP. A gente só vende o que o cliente precisa. Às vezes o cliente chega querendo a nossa assessoria, que é vamos dizer... O full, né? É o full, né? O produto mais top, mas a gente fala, não, às vezes você precisa só de uma consultoria. Sim. Faz sentido mais pro seu negócio. Então, é muito importante a gente vender só o que o cliente quer, porque senão você vai ter dor de cabeça. É chato também você vender algo que a pessoa não precisa. Sim. Então, bastante sinceridade e transparência, né, na hora da venda.
Mas vamos lá, depois que você vendeu perfume, o que você fez? Cara, eu abri uma outra, vamos pôr aí, importadora, porque eu comecei a vender importados. Aí eu saí já da Up, perfumes importados mesmo, e também roupas, né, de grife, vamos assim dizer. Então eu tinha um contato que trazia isso de fora e eu conseguia revender aqui com spread. Paraguai, Estados Unidos, tem muito, né? Hoje, até uma dica aí de graça pra galera. Se você quer comprar, por exemplo, eletrônico barato, Paraguai. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho visto, não é para os Estados Unidos, etc. Tem essa dificuldade ou é mais caro ir para lá. Se você arrumar alguém que vai para o Paraguai e consegue trazer, fica muito mais barato, sim. E às vezes tem um pessoal que não sabe o que fazer, às vezes começar nesse negócio de, principalmente iPhone, Apple, que dá para comprar um preço melhor e revender aqui, vende fácil. Vende fácil. No entanto, Fabiano, que existem, não sei se você já viu, vários cursos dos caras ensinando você a vender iPhone aqui no Brasil, pegando com o endereço, né, em algumas casas de correspondência lá nos Estados Unidos e redireciona pra cá. Isso aí tem aos montes, cara. Tem um monte. Tem muito. Cuidado com a Polícia Federal. Só toma cuidado com, né, com os crimes tributários, né? Pra complementar, quando eu saio da questão dos importados, que eu aí entro, né, no direito, comecei a fazer. Já fui do telemarketing. Já foi? Nossa, então eu já enchi o saco. Na verdade, não era quem ligava, né? Recebia. Quem recebia. As reclamações, Mas etc. Mas telemarketing é puxado, né? É puxado. Nossa. Só que pra mim nunca foi. Por quê? Eu gostava mais de vender lá dentro. Como assim? Você não trabalhava, Fernando? Cara, eu usava aquilo pra um meio, por quê? A ponte. É a ponte, porque impulsionava. E na época, a galera gostava, né? Hollister, Abercrombie. Não teve uma moda? Essa época, né? Peguei essa época. Em telemarketing, que mais tem? Funkeiro, essa galera que gosta do produto. Sim. Então, como a música, né? O funk sempre impulsionou esses produtos, né? Marcas, enfim. Lá. Não, aí vendia, cara. Eu chegava com... Não tem aquelas malas da Nike grandona, assim? Sei. De lado? De treino, né? Isso, essas de treino. Eu chegava com ela lotada. Ou seja, eu ganhava mais vendendo os meus próprios produtos lá dentro do que propriamente o salário do telemarketing. Você que trabalha de telemarketing. Intraempreendedorismo. E esse é um termo que as grandes empresas, né, as corporações gostam de intraempreendedores. Não óbvio como eu fazia, né? Porque era pra mim mesmo, né? O ilegal. Não é nem ilegal, acho. Ilegal pra empresa, né? Que ela não queria que você vendesse, isso, né? Que você olhasse. Mas o intraempreendedorismo, às vezes a empresa tem iniciativas lá dentro que a pessoa, né? Sim. Enfim. E tem gente que hoje, eu já vi casos de vender bolo de pote, vender doce, vender sim. salgados. Depende da política da empresa, né, Fabiano? Sim, porque, sim. tem gente que por compliance não deixa, ou por governança, enfim. A empresa, cada dono vai ter as suas regras, então a gente precisa... Faz o Network Live na hora de sair, antes de entrar. E aí, cara, continuando, saí disso para entrar nos estágios, né, durante a faculdade. E fiz bastante estágio, passei por multinacional. Na multinacional fui já advogado. Lá eu entrei como assistente jurídico. Fui para advocacia lá, então fui promovido. E aí comecei a fazer pós-graduação, né? Então sou especialista em direito tributário e aduaneiro e em direito bancário e mercado de capitais, não é? Feito isso, quando eu estava prestes a abrir o meu próprio escritório, ainda estava nessa multinacional, eu já oferecia os meus serviços no mercado. Então, para mim, foi como... No dia que eu saí da empresa, eu já tinha 2 audiências para eu fazer. Já tinha cliente? Já tinha cliente, para uma empresa que tinha me contratado. De onde veio esse cliente? Networking mesmo. Então, eu fui indicado, né? Às vezes a pessoa, marketing de indicação funciona? Funciona e muito. É uma porta de entrada de qualquer empresa. Hoje, a gente tem bastante, né, Fabiano, aqui na estratégia, por exemplo, indicações. Porque as pessoas conhecem a gente, o nosso track record, as nossas credenciais, o nosso histórico. Já trabalhou com você em algum lugar. Já trabalhou, enfim. E aí isso facilitou. Daí em diante foi... o resto você já sabe como a gente vai lá, né? Brincadeira. Mas daí em diante eu abri o próprio escritório. E aí foi
aquela guinada lá no digital, né? Que você começou. Que eu comecei. Você começou mais no offline, né? Com certeza, mais offline. Todo mundo começa. Isso. E depois você foi pro digital. No entanto, que eu conheci você em 2021. 2021. Eu lembro que foi do final de 2020. Sim. Primeiro ano da pandemia. Foi lá por dezembro e depois a gente começou a trabalhar lá em janeiro. Que é o primeiro trabalho com você, que foi indicação também, né? Foi indicação também que eu conheci o Fabiano. E mais, Fabiano. Quando, nesse momento, você bem lembra que eu já vendi infoproduto. Vendia. Lembra? Vendia, lembro. Pra OAB? Isso. Então eu tinha mentoria, né, pra segunda fase da OAB e primeira fase eu tinha o cronograma. Uhum. Por que disso? Porque eu fui aprovado no 9º semestre ainda da faculdade. Quem faz direito ou fez vai entender. É como se fosse, assim, a joia da coroa. Como se fosse passar no Enem sem estar no terceiro ano ainda, no último ano. Seria isso. Passar em medicina, vamos pôr assim. Isso, lá no segundo ano. No segundo ano. Então você já tem ali a carteira garantida antes de terminar a faculdade. Esse é o sonho grande, né? Que às vezes é o mais difícil, né? É o mais difícil. E isso, o que mais pegou foi que à época eu não tinha grana pra fazer cursinho, nem na primeira, nem na segunda fase. Então passei por conta própria. E aí eu queria contar um pouco desse meu método de estudo. Uhum. Então, eu sempre fui meio self-made, assim. Então, vendi bastante. Tenho vários depoimentos gravados ainda, porque isso é lembrança, é recordação, né? Lembra? Tem gravado. O pessoal, assim, não passava e não era aprovado de jeito nenhum, cara, na segunda fase. E eu lembro, pra vocês verem, gente, deem feedback positivo pros seus clientes. E negativo também, se prezar. Mas os feedbacks positivos me marcam muito, porque eu já vi pessoas chorarem comigo em call. Falar, cara, eu já tinha tentado 2, 3 vezes e foi por conta do seu programa. E eu sempre falo, não foi programa tão somente, foi seu esforço, seu trabalho, mas como um outro caminho, assim como a gente sugere, pode abrir portas, né? Uhum. Eu fico muito feliz quando vem esses feedbacks, sabe? Sim, a gente com certeza, fica com bem certeza. agradecido. Com certeza. E aí eu queria falar um pouquinho, né, depois que você começou o digital e tudo mais. E aí você começou a investir em Google, toda essa história, que a gente já falou num podcast um pouco mais recente e também nos vídeos do YouTube. A gente fala bastante, já indica. Então se você não segue lá nosso canal no YouTube, @Estratégia HP, se você joga lá na busca, a gente mudou, fez um rebrand geral. Sim. Para quem acompanhava mais das antigas, né? Não tão antiga que a gente começou recente, né? Começou esse ano no podcast. No entanto, até para deixar claro, né, pros nossos ouvintes, gente, Instagram, o YouTube, a gente começou a tracionar eles agora. Então, se você entrar lá, eu vou ter lá pouquíssimos seguidores, é porque já contei no episódio passado, inclusive, delete suas redes sociais. Tinha milhares de seguidores, deletei e recomecei do zero. Isso. Como missão mesmo, um propósito de colocar o máximo de empresários para ganhar dinheiro no digital. Essa é a missão aqui da Estratégia HP. E também você tinha um público que não tem nada a ver com o que a gente faz hoje, né? Como até você falou, você tinha um público composto por... um público majoritariamente do direito. Do direito, né? Advocacia. Então não tinha nada a ver. Então, por isso mesmo que a gente deu esse rebrand. A gente mudou a estratégia para a Estratégia HP. Até mesmo a gente explica lá no nosso Instagram, porque a gente fez isso, mas a gente pode falar aqui também, né? Para o pessoal, que é um bate-papo livre. Mas a gente mudou porque fica mais fácil, é algo mais fácil de se falar. A gente sentiu uma dificuldade nisso. Então, Estratégia HP, você acha a gente facilmente agora. Em qualquer lugar. Sem muita complicação, que a gente sentia isso do nosso público. Então, Estratégia HP, você vai achar meu perfil, o perfil do Fernando, lá no YouTube também. E vai sair muito conteúdo ainda que a gente está só começando. Mas aí eu queria entrar no nosso tema aqui principal, que eu puxei lá no início do episódio, que eu falava sobre vendas de alto valor. Tá. Fala um pouquinho sobre vendas de alto valor e eu vou começar já com uma pergunta. Beleza. Existe um segredo para vender ticket de alto valor ou não? Existe um segredo mágico, alguma coisa assim ou não? Olha, mágica não existe, né? Não existe mágica, mas existe um passo a passo. As pessoas podem tentar, tá? O que eu sempre falo é validado, Fabiano, porque foi milhares de reais investido. Você sabe disso, a gente investe brutalmente em campanhas, em tráfego, em distribuição, enfim. A gente investe acima de 5 dígitos, então a gente tem track record para falar. O que acontece é o seguinte, não existe um segredo, existe consistência e existe um posicionamento muito verdadeiro. Por quê? Quando você se propõe
alguma diferenciação em um mercado que já existe, esteja ele, como muitos falam, esse mercado está saturado ou não, você precisa partir de um pressuposto que aquele cliente ele só vai pagar a mais por você ter uma entrega 6 estrelas. Então, é sempre colocar na nossa cabeça que para vender produtos de alto valor, você precisa entregar alto valor para o seu cliente. Então, basicamente, eu diria que é isso, mais essa consistência. Então, precisa ter um posicionamento adequado, porque senão não vende, tá? Então, sem posicionamento, não vai você vender. diria que é... Impossível. Impossível. Eu ia falar difícil. Impossível. Mas é impossível vender. Impossível. Se a pessoa falar, não vende. Você pode colocar na sua cabeça que você não vai vender contratos acima de 5 dígitos sem posicionamento. E posicionamento não é só o posicionamento no digital, é um posicionamento também no offline, porque as pessoas vão conhecer você, vão entender e saber quem é você, a sua história. E o profissional de serviço tem muito disso, né? Poxa, qual é a bagagem desse profissional para me entregar esse high level, esse produto high-end? Então tem muito dessa dedicação por trás, sabe? Não é só a venda tão somente. Porque o mercado de serviço, não sei se nem posso usar essa palavra, mas talvez ele esteja... Saturado é uma palavra que eu não gosto de usar, sabe? Não, é saturado não tá. Saturado não tá, mas tá... Tem muita gente, tem muita concorrência. Tem muita concorrência. Então, por que a pessoa vai pagar mais caro, em né? você se ela pode achar mais barato? Isso. Essa é a guerra que já me perguntaram. É uma pergunta também? É uma pergunta. Mas por quê? Por quê? Por que ela pagaria mais caro ou se ela tem o mais barato? Ótimo. Quais são os principais pontos? Principais pontos, né? E isso eu tive até numa reunião que nós fizemos, né, com um potencial cliente da Flórida, dos Estados Unidos, que ele falou assim, cara, tem gente que sai na rua, faz esse trabalho por algumas centenas de dólares. Eu não faço. E aí perguntei, por quê? Ele falou, não, por conta da minha experiência, da minha valorização pessoal, por conta dos meus trabalhos. Então, Fabiano, o porquê a pessoa vai pagar mais caro é sempre uma hipótese que nós precisamos combater como a título de objeção, né? Por que ela pagaria mais caro? Te faço uma pergunta. Entre um aparelho China e um aparelho Apple, são 2 celulares, pode ser computadores, celulares, por que a pessoa paga mais caro num celular Apple ou num computador Apple? Simplesmente porque existe uma construção de posicionamento da marca e a marca entrega. Isso. Porque não adianta no mercado de alto valor você vender uma vez só. O lucro da empresa está na segunda ou terceira venda. Então é isso que a gente tem sempre que pensar. O mercado de alto valor, ele é valorizado pelo relacionamento. Então as pessoas pagam mais caro pela qualidade, pagam mais caro pelo relacionamento, pela diferenciação, pelo tratamento, pela personalização. Então tudo isso deixa um produto mais caro, um serviço mais caro. Um exemplo, eu fui fazer um exame hoje para medir o VO2. Aí quando eu cheguei, foi um cardio que fez esse exame. É um exame mais caro. E aí fui muito bem recebido, bem tratado. Depois do exame, ele me contou todos os aspectos do exame. Não era só medir o VO2, tinha ali taxa metabólica, taxa de gasto energético, gasto calórico. Foi explicando tudo. Detalhe, me apresentou toda a estrutura da clínica, me apresentou diversas áreas. Depois, ao final, fiz o exame. Esse exame envolve correr bastante, né? Depois do exame, me convidou para fazer uma botinha. Sabe aquela botinha que infla? Quando você põe dos corredor, né? De jogador, corredor. Fiz a botinha. Olha o tratamento. Se eu vou fazer um ECG em outro lugar, que é um eletrocardiograma, às vezes eu falo sigla porque tem bastante cliente médico. É simples. É um negócio que o cara põe os plugs ali no seu peito, 5 minutinhos na esteira, chegou, tá bom, tudo pronto, tchau e benção. Assim. Não tratam você assim. como... Você sabe disso. Sim. Gente, pega linhas de serviço laboratorial e etc. Laboratório. Poxa, você vai no laboratório, você está em jejum. Tem laboratório que depois de você fazer os exames, você estava em jejum, te oferece
um desjejum, um café da manhã. Sim. Ou seja, você gosta de ovos mexidos, você gosta de um cafezinho, ou não sei o que, te oferece um café da manhã que, acredito eu, se a empresa for inteligente, já está incluso no preço dos exames, Sim. como uma entrega superior. Então, quem paga mais caro é o público que gosta de ser tratado de uma forma diferenciada. É o público que tem para si que quer o melhor para a vida dele, para a empresa dele, para o caso dele. Poxa, existe serviço mais barato, exame mais barato? É óbvio. Existe o SUS, existe as clínicas mais baratas, existe tudo isso. Quem é médico aí tá ouvindo, vai me entender. Então, por que tem médico que cobra 2 mil em a consulta e tem médico que cobra 30 reais? Simples. É a entrega. Entendi. É a entrega. E agora, eu vou fazer outra pergunta aqui. Eu acho que essa daqui vai até virar corte, hein? Bora lá. Você acha que o high ticket é para todo empresário? Qualquer um pode ser high ticket? Ou não? Ou tem espaço para também quem gosta de trabalhar com low ticket, com o pessoal que gosta de pagar mais barato, e mesmo assim alcançar o high profit, que é o que a gente prega aqui, que é a alta lucratividade? Boa pergunta. Eu acho que não é para todo segmento o high ticket. Vou te explicar o porquê. Também concordo. Você concorda? Concordo. Porque é difícil você se diferenciar, por exemplo, no mercado de produto. Ainda assim há diferenciação, não é? Por exemplo, há uma água de R$2 e a água de 50. Por exemplo, uma voz é R$50. Então é sempre o que se propõe. Mas para o pequeno empresário, pequeno empreendedor que trabalha com produto, difícil. Trabalha com serviço, existe campo, mas vai ter que trabalhar fator de diferenciação. Qual é a entrega a mais, o que me motiva a quando eu te indicar como um profissional ou alguém chegar até a tua empresa a pagar o que você me pede? Qual é o cenário de diferenciação que vai me fazer pagar mais caro por aquele serviço? Eu, Fernando, gosto muito de serviços premium, de serviço de qualidade. Você vê em tudo que eu me proponho a fazer a qualidade que eu gosto das coisas. Então, é isso. Tem gosto também, né? Tem pessoa que fala, não, eu quero mais barato mesmo, etc. Só que aí ela tá na busca por preço. Sim. Ela não tá buscando valor. Ela tá buscando simplesmente o preço. Quanto ela, com o dinheiro que ela tem no bolso, pode comprar por determinado serviço, por determinado produto. A gente, no mercado de alto valor, a gente não tá trabalhando com o público das classes mais baixas, tá? Isso eu preciso ser claro aqui, gente. Nós não estamos trabalhando pirâmide de Maslow, cenários de necessidade. Não. Quando a gente fala em serviços premium, a gente está falando para um público premium, um público específico. Não adianta tentar querer vender para todo mundo. Isso. Mas eu vou até falar pro pessoal que está ouvindo aqui, às vezes ele vai pensar, mas eu acho que se eu colocar um ticket muito alto aqui no meu negócio, eu não vou vender. E não tem problema. Às vezes é o seu posicionamento, às vezes é o seu público-alvo. E você também pode estar junto com a estratégia HP, que a gente vai fazer o seu negócio decolar, mesmo que ele não seja um negócio de alto ticket, certo? Sim. É sempre baseado no que a pessoa tem para oferecer. Isso, e no público também. Público é a tríade, né? Mas tem muito também, eu gosto do serviço BBB. Conhece? Não. Bom, bonito e barato. Então, eu acho que tem muito público que gosta disso também, né? Do produto do serviço que é bom, é barato, tem um preço justo e entrega o que você precisa. Então, aí a gente já está caindo para serviços de assinatura, né? Também. Se você falar, por exemplo, um Apple TV, um Netflix, que aí eles trabalham uma estratégia que é diferente, não é voltada para a nossa proposta, que seria uma estratégia de volume. Isso é longuíssimo prazo. Essas empresas operaram no prejuízo por muitos anos, então você precisa de capital de investidor e etc. para conseguir se manter, tá? Porque não gera caixa rápido. Você opera em volume. E hoje eles têm um dos maiores streams do mundo. Sim. Né? Com milhões de assinantes. Você faz uma conta de padaria, empresário gosta de conta. Faz aí 50 milhões de assinantes vezes R$30 e eles vendem em dólar. Fora, vezes R$60, né, aqui no país, mas eles vendem em dólar, vezes 20 dólares, 30 dólares aí pra fora. A conta, às vezes a pessoa vai falar, não fecha. Amazon Prime,
certo? A Amazon Prime hoje, R$ 9,90 você tem vários benefícios. Não, aumentou, hein? Aumentou? R$19,90 agora. Então, olha aumentou, aí. Começou com R$9,90. Porque o custo, Fabiano, para a empresa oferecer muita coisa, sai caro. Não é, sabe? Para a empresa é lucro. Não é, cara. É diferenciação. Ela tá procurando diferenciar em algo. Para a Netflix fazer várias produções, para a Amazon entregar várias produções, é trabalho, né? Às vezes, como a gente bate um papo aqui, tem muita gente que é empresário ouvindo, não existe fórmula mágica. É trabalho, é teste, é muita entrega, tá? E cada negócio tem seu jeito de funcionar, seu jeito de começar. Então, por isso que a gente sempre olha muito próximo do negócio para falar. A gente nunca é generalista aqui, nunca fala, a solução é essa e pronto. Não. Sim. A gente sempre observa de muito perto. E já que você citou aí a Amazon, sabia que a Amazon perde muito dinheiro, principalmente com o Prime. Com a Amazon mesmo, com o de shopping, eles não têm tanta lucratividade. O maior lucro deles é com o Amazon Now, que é o serviço de hospedagem deles, que atende o mundo inteiro. Então, AWS, né? AWS, isso. Que eles vendem servidores. Então, é isso que a Amazon lucra hoje em dia. O maior lucro deles disparado é com esse serviço. Pouca gente sabe, pensa que é com o shopping deles, né? Serviço de vendas. Mas não é não. O lucro deles estão ali, né? Mas aí eu quero falar aqui também, Fernando, sobre... Você acha que tem algum mito nessa questão de venda de alto ticket? Você acha que tem algo que o pessoal sempre acha que é por esse caminho, mas não. É esse, ou a pessoa complica demais para fazer... Existe algum mito assim, envolvido na vendas de alto valor, alto padrão? Você acha que as pessoas complicam demais as coisas às vezes? Sim, um mito, né? Cara, os mitos são, né? Muitas das vezes, quem é empreendedor de palco, né? Que só vende ali uma imagem e o produto não tem uma efetiva mudança na vida da pessoa, o serviço ali oferecido. Então eu diria que, na verdade, a respeito de mitos do high ticket é que precisa ser rebuscado, que precisa ser algo difícil. Não, eu acho que não é por aí. Mas existem algumas coisas que você vai trabalhar dentro do cenário de alto valor que pressupõem uma exclusividade, uma dedicação a mais. Então, por que a gente aqui na HP, por exemplo, tem um número de assessoria limitado? Porque depende de braço. Sim. A gente está falando de suporte, estamos falando de RP, estamos falando de landing page, web design, estamos falando de uma série de coisas. Então a gente não consegue abraçar o mundo em razão da limitação até mesmo de expert, sabe? Então eu diria que assim, a gente precisa saber até onde a gente consegue alcançar para de fato aquela entrega que a gente se propõe a fazer para a pessoa, seja o nosso produto, nosso serviço, seja de fato entregue, tá? Então, eu gosto de, no alto valor, conhecer cada cliente pelo nome. Sim. Cada cliente, a história, eu tenho tudo mapeado. Sim, é importante. Se a pessoa se sente especial, única. Né? Ela tem que se sentir única e ela é única. É isso. No alto valor, a diferença tá aí. Você conhece a história, você sabe por que ela chegou, você sabe onde ela quer chegar, por que ela quer sair daquele cenário A que ela estava para o cenário B. Então, são reuniões que duram aproximadamente 1 hora, 1h30. Porque você quer ouvir a história, você quer ouvir por trás daquela pessoa o que ela de fato quer com esse serviço, sabe? O alto valor tá aí. Isso. E aí que você citou a questão das reuniões. Qual que você diria que é o fator principal para ter uma boa taxa de conversão ali na reunião? Para você não ficar perdendo tempo. E também não convertendo nada, né? Boa. Relacionamento, né? Relacionamento é uma das coisas, porque as pessoas hoje, elas não são ouvidas, só são ouvidas muitas das vezes em terapia. Verdade. Né? Então, cria-se uma cultura de vendas muitas das vezes fraca no sentido, a meta é X, preciso alcançar a meta. Só que alcançar a meta a que custo? Será que você está vendendo direito, que é o que a gente falou no início? Será que você está entregando a verdade para esse cliente? Porque o time de CS depois vai sofrer, se não tiver. Sim. Concorda? A taxa de churn vai subir, inadimplemento vai subir, tudo sobe, que é negativo. Agora, quando você vende direitinho, entende a história, você conversa,
tem casos semelhantes para mostrar o seu track record. Você consegue ali... A pessoa ela já chega com essa gana de querer contratar o seu serviço. Entendi. Porque ela já tem o seu track record no digital, se estiver bem posicionado. E aqui na Estratégia HP a gente se propõe a ajudar nisso. E aí, então, você diria que para a pessoa que quer começar hoje, implementar essa questão do ticket mais alto no negócio, bem resumidamente, por onde ela começa? Fator principal. Posicionamento, atração. Posicionamento. O que você acha? Principal. Posicionamento? Posicionamento por quê? Não adianta você ter um caminhão de gente na sua porta e você não está preparado para receber. Então, se você quer começar uma obra, começar qualquer coisa, você tem que começar pela fundação. A fundação de qualquer empresa é o posicionamento, é um brand book bem adequado ali. Não estou falando de páginas e mais páginas de PDF, estou falando de propósito, alinhamento, quais são os diferenciais daquela empresa, o que ela se propõe a entregar de diferente. Posicionou isso no off? Posicionou. Vamos para o digital. Digital, a gente está falando de Google My Business, estamos falando de site, estamos falando de canais de atração de novos clientes, né? O YouTube, eventualmente Spotify, eventualmente o Instagram, entender qual o canal desejado. Estruturou tudo isso, começar o trabalho de consistência. Então aí é todos os dias ter conteúdo de alto valor, entregar valor para os clientes, ter as campanhas no ar e aí a máquina começa a girar. Isso. Parece fácil, né? Falar em 1 minuto, me esforcei aqui falar em 1 minuto, mas é uma construção que leva algum tempo. Nossa, demora, hein? Demora. E você às vezes bate muita cabeça se você não tem uma orientação boa, né? Não, esquece. Olha, posso te falar uma coisa? Fala aí. Pro empresário, você vai se frustrar se você quiser fazer isso sozinho. A gente já faz coisa demais sozinho. O empresário tem mania de cuidado financeiro, cuida de post, cuida de marketing, cuida de, sabe, tudo. Gestão de pessoas, etc. Cuida de todas as áreas da empresa. E aí, acha que vai dar conta de mais essa. Não vai. Contrata. E contrata direito. Estratégia HP. Isso. Igual a gente falou, a gente não vende o que você não precisa. Não, você esquece. Se a gente não conseguir ajudar a pessoa, nós não vamos te vender nada. Exatamente. Pode aplicar. Vai ficar na aplicação o link, certo, Fabiano? Para a pessoa, poxa, eu quero conhecer, quero entender qual é o meu momento, enfim. Se a gente entender que não tem produto para te vender, esquece que a gente não vai te vender nada. Exatamente. Se você quiser fazer sua aplicação, é fácil. Agora está muito fácil. Pode jogar lá no Google, Estratégia HP, vai aparecer lá, a gente em primeiros lugares da busca. Você vai ver logo no topo, fazer minha avaliação, ou vai lá no Instagram que o link está na bio, ou vai no YouTube também que está no link da descrição dos vídeos. Então tá fácil agora. A pessoa vai clicar, vai fazer a avaliação, e aí, igual o Fernando falou, a gente vai vender o que você precisa, hein? E se não tiver, a gente não vende. E aí você acompanha aqui os conteúdos nossos, Sim. que são conteúdos de alto valor. Só para você ter uma noção, lá no YouTube nosso, Estratégia HP, a gente tem mais de 40 conteúdos totalmente gratuitos. Bacana. E vai ter mais conteúdos durante a semana. Sim. Então, vai ter novas programações. Então, tá bem bacana a nossa esteira. Só o começo. Então, pra gente finalizar aqui, eu vou dizer para você o seguinte. Dica para a pessoa vender melhor. Você indica algum livro, algum filme, algum curso, treinamento, para a pessoa vender melhor, converter mais em reuniões. Vou indicar um de cada, né? Um filme que eu gosto bastante, O Lobo de Wall Street. Boa. Esse é sensacional. Assiste, se não assistiu. 2 horas de aprendizado, então vai assistir. E é um filme muito bom. Um filme muito bom, bem construído, bem legal mesmo. Um livro, Spin Selling, do Neil Hakan, eu gosto bastante, tá? Boa. Então esse vai fazer assim uma diferença brutal, porque ele é um livro basicamente voltado em pesquisa. O cara foi em campo, ele é pesquisador e ele passou a diferenciar quais são os vendedores que mais vendem e por que o vendem bem, né, o alto valor, e quais são os vendedores de baixo valor que vendem bem também baixo valor. Legal, uma pesquisa que separa, mostra os conteúdos de objeto de pesquisa dele, explica a estratégia SPIN, inclusive deixa na bio também, Fabiano, a estratégia SPIN. Boa, é um mini treinamento que eu fiz lá. Cara, você vai gastar quase nada, então faz. Se você gostar, deixa o feedback. Você tem garantia do consumidor de 7 dias. Se não gostar, pega seu dinheiro de volta e sem crise. Mas a estratégia SPIN me baseio bastante por aí para falar um pouquinho para as pessoas, tá? Boa. E é isso. Eu diria que é isso. Eu acho que hoje o programa foi bom. Foi bom, foi demais. leve, foi legal.
Foi um teste que a gente está fazendo aqui, que a gente vai trazer convidados. Então, se você é um profissional de serviço, você tem algo para contar para a gente, manda lá na nossa DM do Instagram. É isso aí, manda. A gente responde por áudio, responde um por um, todo mundo que chama lá na nossa DM. Então, vamos juntos. Obrigado aí. Tem uma coisa para falar? Obrigado por estar junto aqui, nos escutar até agora e nos vemos no próximo episódio. É isso, no próximo episódio a gente se vê. Até mais. Até mais.